Bom, meus amores, vamos dar início à nossa aula, ao nosso primeiro conteúdo, a História, Cultura e Tempo, tá? Eu sou a professora Amanda, professora de História, vou acompanhá-los esse ano, tá? Durante a nossa jornada aí histórica. Então, a gente precisa entender o que é História, tá? Então, bora lá. Observando as imagens, é possível perceber que o mundo que vivemos hoje é bem diferente daquele que viveram nossos bisavós. De lá para cá, muita coisa mudou. Sim, né? Se você perceber a imagem, você vai entender que existe muita modificação, né? Aí na imagem a gente vê a telefonia, né? O telefone. A menina está usando um telefone daqueles bem antigos, que eram usados possivelmente pelo seu avô, pelo seu bisavô. Já totalmente diferente da foto 2, né? Da moça usando um celular, o celular moderno que a gente usa hoje. Então, existe muita mudança nesses dois contextos. Bom, quando a gente vai falar de mudanças também, a gente vai falar da questão da vestimenta, né? Mudanças que são percebidas não apenas no campo da tecnologia, mas também na maneira de se vestir, agir e também de pensar, tá? Então, assim, na gente da história, a gente vai estudar grupos específicos, a gente vai estudar uma pessoa específica, a gente vai estudar momentos, tá? Então, tudo que a gente vive é história. Quando a gente vai olhar para essa imagem aqui, a gente olha por dois momentos, de que fato? Na primeira foto, a gente vê uma vestimenta lá do século XIX, do século XVIII, né? Vestimentas, né? Percebe-se que a mulher está com um chapéuzão, uma roupona grandona, totalmente diferente da roupa que a gente usa nos dias de hoje, né? Que é uma roupa muito mais leve, menor. Dependendo da ocasião, a gente vai usar modelos diferentes de roupa. Bom, o que estuda a história? Então, na história a gente vai estudar mudanças, a gente vai estudar mudanças de momentos, né? A gente vai estudar mudanças de comportamento, mudanças de grupos específicos. A gente vai estudar permanência. Tia, mas o que seria permanência? Na permanência, a gente vai estar estudando o quê? Algo que fica permanente. Vamos dizer que na telefonia, a telefonia é algo permanente, né? Mas ela foi se modificando com o decorrer do tempo, mas a telefonia é algo permanente, porque ela é usada para fazer a comunicação, né? Também a gente vai estudar processos. Que processos são esses, tia? O processo que leva, né, que a gente vai evoluindo, que a gente vai melhorando no decorrer do tempo. Então, pode dizer que a história é o estudo dos seres humanos no tempo? Sim, a história é o estudo dos seres humanos no tempo. De que forma? Na história a gente vai estudar, como eu falei, pessoas específicas, momentos específicos, a gente tem períodos específicos, tá? Bom, para a gente começar a entender o que é história, a gente precisa entender o que são fontes históricas. Bom, as fontes históricas, elas servem para analisar os acontecimentos ocorridos no passado e lhes dar um sentido, ou seja, transformar a história vivida pelos seres humanos em uma história contada. Então, para a gente chegar nesse ponto hoje da história, é porque a história vem sendo escrita, né, muito antes. E aí a gente conta a história, né? Pra gente falar a história de hoje, a gente tem que perceber a história já que veio antes da gente, né? Os acontecimentos que vieram antes. Os historiadores utilizam vários tipos de documentos históricos, são os registros e vestígios do passado que sobreviveram até o dia de hoje. Pode-se dar exemplos de fontes históricas, né? Então, assim, o historiador ele vai estudar vários vestígios. Tia, que vestígios são esses? Os vestígios são roupa, sapato, carta, moeda, entre outros que a gente vai citar aqui agora, tá? Bom, a gente tem as fontes materiais escritas, tá? Fontes que são usadas sempre no nosso cotidiano, né? Livros, que são fontes históricas. Um livro, ele pode percorrer muito tempo, a gente pode estudar sobre esse livro. Uma carta, vamos dizer, uma carta que a sua avó entregou para sua mãe quando a sua mãe era mais novinha, né? Então, imagine só, a carta ela também é usada como uma fonte histórica dela. Através dessa carta, a gente pode tirar quem era a pessoa, o porquê foi escrita aquela carta, tá? Documentos oficiais, tia, o que são documentos oficiais? São a tua certidão, a tua identidade, né? São vamos dizer, uma prova que você faz na escola. Ele é um documento oficial por quê? Porque ele é uma fonte histórica para provar algo na sua vida.
O jornal. O jornal é uma fonte histórica por quê escrita? Porque através dele a gente consegue saber das notícias. Esses jornais, no decorrer do tempo, a gente vem estudando sobre esses jornais, né, para entender o que aconteceu lá em 1888, para acontecer o que aconteceu lá no passado, a gente consegue entender através dos jornais. As revistas, né? Nas revistas a gente tem o quê? A gente vai ter imagem, a gente vai ter escrita, a gente vai ter documento. Ela também é usada como documento porque ela tem algo escrito relacionado ao tempo, vamos dizer, ela tem algo específico de 2001, né? E que hoje a gente quer estudar sobre esse fato, a gente pode encontrar também na revista, tá? Fontes materiais não escritas, tá? São o quê? As fotografias, sabe aquela fotografia que você tem com o vovô, com a sua vovó, ou com a sua mãe tem quando você nasceu? Elas são fontes não materiais, mas elas são fontes históricas também. Aquela pintura que você tem na sua casa, aquele quadro bem bonito que a tua mãe tem de flor, com vaso de flor. Uma pintura bem bonita, ela também é usada como fontes não materiais, não escritas, tá? A gente tem as caricaturas, vocês conseguem perceber o Chaves aqui, né? Uma caricatura de uma pessoa. Na caricatura, a gente sempre vai entender o quê? Que o personagem ele tem um rosto grande, né? Para mostrar quem ele é, e o corpo pequeno já, tá? Porque a importância dele é a importância do rosto. E a gente tem as xilografuras, tá? Que também são pinturas muito importantes. São pinturas que são feitas, né? Preto e branco. Então, trazem também uma realidade, um cotidiano de uma pessoa específica ou de um povo específico. A gente também tem os objetos, olha o telefone, né? O telefone aí no começo do telefone. Como é que é a diferença do telefone? Olha os celulares, a evolução desses celulares, a modificação dos celulares até chegar no dia de hoje. O telefone que você conhece hoje, né? Ele é um produto que ele é um produto de transformação, tá? Porque olha só, telefone grandão, pequeno, médio, com teclado. Hoje em dia a gente nem tem mais o celular com teclado, né? É só a tela mesmo e dentro do celular, nas funções, a gente tem uma tecla para a gente digitar. Olha o ferro de passar roupa. Ferro de passar roupa aí, esse ferro de passar roupa, ele é um ferro que ele era movido a carvão, né? Então é um ferro justamente que não tem eletricidade. Ele é justamente feito num tempo que não tinha eletricidade. Olha a televisão com vários botõezinhos. Hoje a nossa televisão nem tem mais botão praticamente, né? Essa televisão, ela é uma televisão que a imagem é preto e branco, tá? Quando a gente vai falar de vestimenta, olha o tipo de vestimentas, né? Vestimentas lá do século XIX, a mulher toda bem vestida, o homem todo bem vestido, com paletó e gravata. Coisa que nos dias de hoje a gente não tem, né? Por quê? Se usar um vestidão grandão, chique, é para uma festa. Ou se usar calça e camisa social, é porque você vai para uma festa. Por quê? O nosso modelo de vestimenta é totalmente diferente, tá? A gente também vai falar dos fósseis, tá? Esses fósseis que são muito importantes. Nas aulas depois a gente vai conversar sobre esses fósseis, né? Esses fósseis que são o quê? Vestígios deixados, né? Que mostram pra gente a importância desses fósseis, ou seja, são os animais que vieram antes dos seres humanos, tá? E aí a gente consegue no dia de hoje, com a tecnologia que a gente tem hoje, saber qual foi a importância desse fóssil, né? O que ele era, tá? Então, assim, esses são os vestígios que foram deixados para nós. A gente também tem as fontes não materiais ou orais, né? A entrevista, ela pode ser uma entrevista oral, né? Aquela que você faz uma gravação, ou uma entrevista mesmo escrita, tá? Mas ela também é fonte. Aquele conto, né? Aquele conto que aquela historinha que sempre vão te contar, né? Ela também é um conto, vamos dizer, da Branca de Neve, da Bela Adormecida, ele é um conto, tá? E as lendas a gente pode falar do Curupira, da Matina Pereira, né? Que são lendas que a gente tem no nosso cotidiano aqui, da Amazônia. Mula sem cabeça, Iara, né? Então são lendas que a gente
que fazem parte também da nossa história, mas são fontes não materiais. E os mitos, né? Aquela história que te conto, mas você não sabe se realmente é verdade, tá bom? Então, na semana que vem a gente vai dar continuidade a esse assunto.